atacante Sandrinho, que fez um excelente jogo contra o Goiás, principalmente ali nos minutos iniciais, dando um trabalho para a defesa. É um jogador que vem se destacando nesse Goianão, com 4 gols marcados em 7 jogos até aqui no estadual, sendo um titular absoluto, vestindo a camisa do Goianese. E mais do que isso, é um jogador que lembra muito as características do Michael, um ponta esquerda, baixinho, que tem aquele gingado, uma facilidade de trazer essa bola cortando para dentro e buscando um arremate. Deu alguns sustos ali no goleiro Tadeu, principalmente no primeiro tempo. Teve até uma nota média ruim, de apenas 6,20, segundo o site SofaScore, mas eu achei ele o jogador mais perigoso nesse quesito ofensivo, né, do Goianese, nesse último duelo. No Campeonato Goiano, de maneira geral, vem sim conseguindo demonstrar um bom futebol, com 4 gols marcados, sendo eles contra o Aparecidense, 2 contra a Becate e 1 contra o Goiânia também, nesse estadual. O Sandrinho, a situação dele é a seguinte, tá? Ele é revelado nas categorias de base do Goiás, ele passa primeiro pelo São Bernardo e depois chega ao Goiás, na temporada de 2020, onde inclusive estreou no elenco profissional justamente pelo Verdão naquela temporada. 2021 ele fez mais 11 jogos na equipe principal do Goiás, naquele início de campeonato goiano, um Goiás com elenco reformulado, e acabou deixando o Verdão para a temporada de 2022. Quando ele esteve aqui no clube, ele era emprestado pelo Atlético Diadema. Acabou que não houve o interesse do Goiás em fixar, né, um passe em definitivo com o atleta, e ele seguiu outros rumos. Passou no interior de São Paulo, do Paraná, sem grande destaque, e voltou a chamar a atenção pelo Trindade na segunda divisão do Goianão de 2023. 8 gols marcados, até foi contratado pelo Vila no ano passado, só fez 9 partidas, retornou para o Trindade e agora essa chance no elenco do Goianésia, emprestado pelo SC São Bernardo, tá? Não é o São Bernardo que está na Série C do Campeonato Brasileiro, e sim aquele outro São Bernardo que está na segunda divisão, né? Se eu não estiver enganado, do Campeonato Paulista, aquele com símbolo preto e branco, também da mesma cidade, mas acaba gerando uma certa confusão. No meu entendimento, o Sandrinho vem demonstrando um bom futebol, não seria, por exemplo, uma solução para o Goiás, nada disso, mas um Goiás que não pode apostar agora, né? Não é o momento, por exemplo, para trazer apostas ou algo nesse sentido, em exceção, se já contratados, as soluções, o Lucas Andrino, enfim, o técnico, o Jair Ventura, pensarem em ter algumas opções extras dentro do elenco, querer apostar em atletas mais jovens, aí poderia entrar. Essa situação, por exemplo, do Sandrinho, que vem chamando a atenção no Goianão, sendo o artilheiro e por ser um jogador de beiradas, né, ainda é mais surpreendente, já que não é um cara que está de frente para o gol o tempo inteiro. Pode deixar a sua opinião também sobre essa revelação do Goiás, jogando muito bem, vestindo a camisa do Goianese. E por falar em ponta, início de Série B e também São Bernardo, né, eu quero comentar sobre um jogador procurado pelo Goiás nas 2 últimas temporadas, que é o Léo Jabá. Não é uma informação oficial ou algo nesse sentido, mas não me surpreenderia se o Goiás procurasse novamente o Léo Jabá para a Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que até lá o Goiás contrate pelo menos mais 3 reforços, para principalmente nessa questão ofensiva, um meio atacante, um ponta também pelas beiradas. O Goiás procurou, por último, o Léo Jabá em meados de junho do ano passado, já com o Lucas Andrino no comando. Ali no início, com o Lucas Andrino também o Goiás procurou, em meados de abril, e por último também naquela metade do ano da janela de transferências. A questão do Léo Jabá é que ele teve uma contusão no ano passado, ele foi até contratado pelo Vitória, estava no futebol português, foi contratado pelo Vitória, mas esta lesão acabou impedindo o jogador de chegar ao clube, né, e acertar em definitivo. Ele estava no Estrela Amadora, emprestado pelo São Bernardo, onde foi até bem 5 gols e 6 assistências no Campeonato Português. E agora vem jogando bem de novo o Campeonato Paulista, até o presente momento uma nota média boa de 6,98, 9 jogos, titular absoluto, 3 gols marcados e também 1 assistência no Paulistão até aqui. Você pode deixar a sua opinião em relação ao Léo Jabá. Não acho também que seja um jogador brilhante tecnicamente, só que no meu entendimento ficou faltando o Goiás trazer alguns jogadores, por exemplo, com esta faixa de idade. O Léo Jabá, por exemplo, ele tem 26 anos. É diferente de você contratar um jogador igual, por exemplo, o Arthur Kaique, 32. Já é um cara resolvido, já é um cara de barriga cheia. Né? Eu penso que o Goiás ele até poderia sim, e deve trazer um ponta mais cascudo, mais experiente para a Série B, nessa faixa de 30, 31, só que na segunda divisão é importante você ter alguns jogadores também com esta fome de bola, que não chega a ser uma aposta, né? Já é um jogador que tem uma experiência,
Mas essa faixa de 25, 26, 27 e não necessariamente 30, 35, 34, que acaba sendo um tiro no pé. Tá? Então não seria uma surpresa, na minha opinião, tá? Goiás buscar novamente outras informações em relação ao Léo Jabá. Ele que tem contrato em definitivo com o São Bernardo, da primeira divisão do Campeonato Paulista, até o final de 2020. Situação polêmica envolvendo o atacante venezuelano